Fala pessoal do canal Puntaco BR, tudo bom? Estamos aqui hoje entrevistando a nossa presidente da Federação Sul-Mato-Grossense de Pádel, Fernanda. Fer, obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de atender a gente, o canal novo. Estamos engatinhando na divulgação dos eventos, então para nós é um prazer estar conversando, batendo esse papo com você. Pela federação também é uma honra tê-los conosco, porque nós acreditamos muito que trabalhos como esse, na realidade, eles só têm a agregar qualquer esporte, né, no caso aqui do pádel, mas a gente tem certeza que, por intermédio da comunicação e levar essa comunicação para quem quer assistir na sua casa, no seu aconchego, isso só eleva o esporte, só fortalece ele mais ainda. Show de bola. Fer, tenho bastante coisa para te perguntar, mas eu quero começar especificamente pela segunda etapa. Queria que você falasse para a gente os desafios, as conquistas, qual foi o balanço da federação dessa etapa, né? Etapa que teve mais de 60 duplas, são mais de 120 atletas, então tem uma logística por trás que o pessoal não conhece. Conta para a gente um pouquinho como é que foi. Na realidade, nada acontece sem parceiros, né? Então, a gente, como a Puntaco é uma parceira, então, por trás da federação existem os clubes parceiros e os próprios atletas que tornam-se parceiros, né? Então, essa etapa, ela foi um evento organizado pela federação com apoio do clube filiado a Smart Padel. E nós tivemos, assim, bastante alegria de ver o resultado, né, da participação dos atletas. É sempre um desafio para a gente, sabe? Porque, na realidade, é a primeira vez que, dentro de 5 anos da existência da federação, que ela está propondo a realização de 4 etapas, né, para fazerem a pontuação do ranking estadual e também validação pela Cobrapa, que é a Confederação Brasileira de Pádel. Então, cada etapa é um desafio e a gente sempre está com a perspectiva de crescer mais, de proporcionar bons jogos para os atletas, porque o nosso foco enquanto federação é fortalecer a participação dos atletas e o clube também, que é aquele que promove, né, no dia a dia a prática do esporte. Fer, fala pra gente, nós tivemos participante de quantos estados, você sabe, de cabeça? Nós tivemos de Goiás, Santa Catarina, né, o Mato Grosso do Sul, então acredito que foram três estados. 3 estados. Isso. Importante, importante. Isso. A integração com outras culturas de pádel, né? A gente viu bastante, eu principalmente que acompanhei aqui de perto, a cultura da diferença de jogo do pádel, né? É muito diferente. Na realidade, assim, quando você otimiza a participação de outros jogadores de outros estados, na realidade, o jogo de quem pratica muda. Porque você, puxa vida, aqui no meu estado é um jogo mais acelerado, lá não, é um jogo mais trabalhado. Então, assim, essa troca de prática dentro da quadra, dentro desse espaço sagrado que nós estamos aqui, então é muito rica. Então, toda vez que você vá em outra cidade, em outro estado, praticar o pádel, é só crescimento agregado. Né? Então, é muito interessante essa troca, né? Ainda mais que, muito embora o pádel aqui no Mato Grosso do Sul exista desde o século passado, acredita? Acredito. Mas assim, nesses últimos 5 anos, praticamente, que a gente está fortalecendo ele e fazendo. Então, a troca entre os atletas é riquíssima, e isso só ocasiona quando você se permite, o atleta se permite ir a outros estados e também os outros virem até nós agora. Virem até nós, exatamente. Antigamente só a gente que ia, né? Agora a gente já está começando a receber novos atletas, até pela importância da pontuação. Com né? certeza. Hoje uma etapa do estadual tem o mesmo peso de uma etapa do estadual, por exemplo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, né? Exato. Na realidade, as federações elas têm padronizadas, né, a questão da pontuação, do ranking, mas então você proporcionar ao atleta sul-mato-grossense ter a participação num torneio estadual dentro do seu estado, né? Porque o que acontece? Nós tivemos o ano passado, por exemplo, 4 atletas que foram convocados para o Pan-Americano. Sim. E esses 4 atletas, eles precisavam de ter participado de um estadual. De um estadual. Não interessa onde, mas teria que ter participado. De um estadual Um filiado, estadual, né? Filiado, exatamente. Então, assim, você proporcionar isso
para o seu atleta aqui, isso é muito rico, porque o atleta, na realidade, a gente sabe que às vezes ele não tem um recurso para poder se despender, para viajar, etc. Então, é isso que eu falo que é o trabalho da federação, né? É fortalecer o seu trabalho de base, mas que ele possa conseguir um cenário, uma expansão num cenário brasileiro. Né? E Mato Grosso do Sul, ele já está conseguindo, o estado de Mato Grosso do Sul está conseguindo a expansão desse cenário, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem aqui, inclusive de quantidade de atletas, de clubes, etc. Então, é muito importante, na realidade, a gente agregar, né, a participação de todos. Exatamente. Vou pegar o gancho do que você disse aí, Fer. Você falou sobre a questão do ranking, do pádel, já existir no Mato Grosso do Sul desde o século passado. Talvez as pessoas não saibam, mas tem um pessoal que joga já há muito tempo. Exato. Né? O pessoal jogava lá na Associação dos Engenheiros, depois foi para o Naldo, enfim, foi transitando. Mas nos últimos 5 anos que efetivamente teve não sei se eu diria um investimento, mas teve um fortalecimento no desenvolvimento do pádel. E daí você comentou também de 4 atletas que foram para o PAN. Esse ano a gente tem uma possibilidade real e concreta de chegar perto de 10 atletas, né? Correto. Porque o Mato Grosso do Sul, ainda que seja um estado novo, tem conquistado muitos títulos, né? Isso eu acho que é um destaque muito positivo para o nosso estado, né? E aí a gente percebe, que nem eu falei desses últimos 5 anos, o tanto que nós fizemos, né? Em pouco tempo, né? E na realidade isso só acontece porque também, de certa forma, eu sempre falo que a educação ela permeia qualquer parte de qualquer negócio. Então, assim, a partir do momento que vieram pessoas para proporcionar treinos com uma tática, com estratégia, com técnica, o esporte cresceu. Exatamente. Então, a gente tinha o esporte desde o século passado, mas ele ficava naquela troca de bola sem muita evolução. Diversão. Exato. Diversão pura e simples. simples. E aí, não tem crescimento sem educação, correto? Então, vieram os professores e, com isso, o nosso esporte evoluiu drasticamente, né? Então, a gente tem que também ressaltar essa importância da educação, e a educação esportiva, ela também faz parte, porque treino nada mais é do que o treino, né? Você treinar, você se dedicar. Fazer a aula, né? Exatamente, fazer aula, descobrir as malícias do vidro, né? De trabalhar um vidro, enfim. E com isso, hoje, se nós vamos olhar as finais e semifinais, né? Do brasileiro, do ranking brasileiro, nós temos atletas sul-mato-grossenses em quase todos. Quase todos, exatamente. Né? Então, assim, isso é extremamente rico, e enquanto federação, a gente tem trabalhado dia a dia mesmo para fortalecer isso e fazer com que esses atletas voem, né? E representem o estado e o Brasil, né? Porque aí vira uma seleção brasileira de pádel, exatamente. Né? Fer, fala também pra gente aqui. Tem muita gente que não sabe da importância de uma filiação, né? Mas eu vou filiar, enfim. Qual que é a importância hoje da filiação de um atleta, ainda que no nosso caso amador? Qual que é a importância para o pádel? Não existe o crescimento de uma forma organizada de qualquer esporte sem as organizações que representam ele. Quais são as organizações? A gente tem o clube na base, as associações esportivas, e aí nós temos as federações, a confederação, e aí vem todo o universo acima disso, né? Então, se você não organiza de forma estruturada, você não torna-se, por exemplo, o pádel um esporte olímpico. Então, assim, qual que é a importância de nós aqui? Eu não tenho interesse de participar de um brasileiro, eu sou um atleta amador, não quero. Você não precisa ir participar de um brasileiro, mas você pode participar do seu estado, né? Fortalecer o esporte que você pratica, porque dessa forma a gente pode chegar, enquanto entidade representativa, chegar nos órgãos governamentais, né? Ou chegar nas empresas e falar, olha, nós temos tantas pessoas que praticam, nós temos 1000 pessoas que praticam, e eu tenho 800 filiados. Isso é representatividade, isso são números registrados e que você consegue trabalhar. Porque hoje a nossa dificuldade de demonstrar para um comitê olímpico, por exemplo, né, que a gente quer, né, fazer o pádel tornar-se um esporte olímpico, é demonstrar os dados. Sim.
Então, assim, e dados você só demonstra, por exemplo, realizando uma etapa onde você tem todos os dados de uma forma oficial. Uhum. Tanto que na hora que a gente alimenta aqui, já está alimentado também no site da Confederação, ela acompanha absolutamente Em tudo. tempo real, não, né? Em tempo real, entendeu? Então, assim, somente nós trabalhamos de forma organizada esses dados que você consegue elevar o pádel para um esporte olímpico ou conseguir mais apoio de órgãos públicos, né? E isso, Patrocínio, né, de empresas patrocínio. Então, para os assim, próprios atletas, né? com certeza. E também o esporte ele cresce na medida que tem essa participação. Eu falo, né? A filiação, na realidade, assim, a forma de você falar olha, eu gosto desse esporte, eu quero praticar e eu vou ajudar, porque o esporte ele traz tantos benefícios para a gente, né? Então, eu posso também não querer participar de um brasileiro, mas eu sei que a minha filiação é importante para um meu colega que quer, né, participar, jogar o brasileiro ou representar o país, que acho que toda a gente, quando vê um atleta representando nosso país, todos nós, ele estava aqui comigo, ele jogou comigo. E é um próximo, né, exato. No nosso caso, né? Então, assim, na realidade, você filiando, você está apoiando o seu filho, você está apoiando a sua família, quem pratica o esporte, né? Então, isso é muito importante que as pessoas tenham essa conscientização de que a filiação ela é para fazer o esporte crescer e os benefícios retornam para ela mesma. Exatamente. Então, pessoal, fica a dica, você que pratica o esporte, se filie, participe, ajude. É importante. Eu não quero ir para o brasileiro. Não tem problema. A gente tem muita gente com potencial de jogar, inclusive em nível profissional. Com certeza. Né? A gente já tem atleta daqui jogando em nível profissional. Com certeza, né? Com certeza. E aí você, é que nem às vezes nós pegamos uma criança que tem um talento, que tem o dom, e a gente não consegue proporcionar, né, com que ela vá, enfim, ela cresça, né? Sim. Fer, dito tudo isso, né, das importâncias, da etapa, da participação, que é o principal, qual que é o próximo desafio? O Mundial a gente já sabe do pádel que é entrar para a Olimpíada. Uhum. Né? Esse é um desafio, acho que comum a todas as federações, confederações, enfim. Mas aqui no Mato Grosso do Sul, qual que é a próxima meta? Qual que é o desafio maior hoje? Enquanto federação, o nosso propósito sempre vai ser fortalecer e estruturar para que, na realidade, nós possamos atender de melhor forma os atletas e os clubes. Então, é fortalecer os atletas, fortalecer os clubes por intermédio de projetos, de ações, né? Sempre em busca de recursos, de parcerias voltados para esse nicho, para que a gente possa fazer uma base, porque hoje nós sabemos que a nossa base é muito fraca, né? Nós não temos a prática do esporte por muitas crianças, né, e adolescentes, então a gente sabe que existe uma fragilidade aí para dar sequência para esse trabalho. Então, nós nos organizarmos de forma estruturada em busca de recursos, em projetos, sejam governamentais ou não governamentais, mas voltados para atender os atletas. A curto prazo, nós temos mais 2 etapas aí para realizarmos. Então, já temos novos trabalhos em busca, né, de apoio para realizar essas 2 etapas. Mas, fora isso, nós temos em novembro já também o Interfederações. Então, que também vai ser um momento riquíssimo de troca de aprendizados entre os atletas das federações existentes, que são poucas ainda, né? Sim, sim. E é interessante, Gira, porque, na realidade, quando você fala assim que a gente quer tornar-se olímpico, a gente começa a pensar assim, nossa, mas tem muita burocracia lá em cima. Não! Ela começa na base, o comitê pergunta, quantas federações você tem? Quantos filiados você tem? E aí vem a importância. Exato, né? exatamente. Então, assim, todo o trabalho das federações locais e a expansão desse trabalho é que faz com que o esporte cresça mundialmente falando, né? Então, temos muito trabalho pela frente. Bastante trabalho. Né? E depende muito da cooperação de nós padelistas, né? Com Principalmente. certeza, né? É um grande triplé, porque na realidade assim, o que acontece? Você tem os atletas, você tem o clube e você tem as entidades, federação e confederação.
Se não funciona isso, não vai. Então, assim, não adianta de nada nós corrermos atrás de patrocínios, de corrermos atrás do clube para realizar um evento nessa dimensão, se nós não temos os atletas. Então, a participação dos atletas de todos os níveis, de todas as categorias, ela é muito importante. É isso Né? aí. Então, para a gente é muito satisfatório quando a gente vê essa integração, num momento como nós tivemos aqui nesse final de semana, e nós nos sentimos assim gratificante, falando assim, mais um passo dado, mais uma missão cumprida, e seguimos adiante. Isso aí. Próxima etapa, julho... Agosto. Não temos o clube ainda, né? Estamos em definição, negociação. Já confidenciou, mas vamos deixar já o convite e nisso eu deixo junto com você. Para o pessoal que joga, que pratica, que brinca e se diverte, para vir jogar no campeonato. Com certeza, não deixa... eu nunca joguei. Gente, campeonato não é nenhum, como a gente diz para as crianças, nenhum bicho de 7 cabeças, né? Na realidade, é só mais um momento para você trabalhar o seu nervosismo. É a única coisa que difere quando a gente está, às vezes, fazendo aquela pelada. Exatamente. Né? Então, assim, fica realmente o convite, Gira, isso é muito importante o que você falou, de todos participarem. Né? E sem medo, eu comecei agora, vai para a 7ª categoria, né? Tem a 6ª categoria, então, assim, permita-se desafiar-se a você mesmo praticando esporte e conhecendo... e participando dos torneios, que eu acho que o grande desafio da federação, dos clubes, é trazer essas pessoas para a prática de um torneio que a gente sabe que tem ali um coração bate mais forte e tal, mas isso depois vira história de vida. Exatamente. Isso é riquíssimo para qualquer um. Né? Vira corte de vídeo, vira figurinha de WhatsApp, vira meme. Vira meme, vira resenha, vira tudo. Gente, então venham, participem, entrem, são pouquíssimos dias, uma etapa, são 4 dias. No né? máximo. Não é alguma coisa que vai atrapalhar o dia a dia de ninguém, né? Então, vem participar, vem prestigiar, vem se divertir principalmente, tá? Você vai ter a sua autocobrança, mas o intuito principal é a diversão, né? É a integração, que acontece daí não só dos padeiristas, mas das próprias famílias, né? Nossa! Quantas pessoas a gente sabe que começaram a jogar porque vieram acompanhar a esposa, o marido ou o namorado, né? Diria eu que a maioria, inclusive a minha esposa. Né? Eu trouxe os meus filhos. E hoje ela joga e não deixa eu jogar, porque não dá tempo daí, né? Eu sou testemunha disso, Exatamente. eu sou testemunha disso. Então, Fer, quero que você faça as considerações finais aí, a câmera está à sua disposição, o nosso canal está à sua disposição, para você convidar o pessoal, chamar o pessoal, falar as novidades, para a gente encerrar essa belíssima entrevista. Bem, novamente agradecer a Puntaco, tá? Porque pelo esse trabalho maravilhoso, né? E levando um pouco do pádel também ao conhecimento do público. E muito obrigada realmente. E o convite, sigam nossas redes sociais, o nosso Instagram, @FSMPadel. Ali você tem as informações sobre os eventos que estão acontecendo no país todos, de uma forma geral, os locais. E contamos muito com a sua participação, seja na torcida, seja suando a camisa, aprendendo um novo esporte, enfim. O que é legal também do pádel é que ele está aberto para todas as idades, né? Então, é muito rico isso. Então, venha, pratique o esporte, procure a federação para você ter conhecimento de como que você pode contribuir ainda mais, né? Através da filiação, e divirta-se, né? Acho que o esporte de raquete, ele proporciona grandes momentos para a sua vida, de risada, de trocas de amigos, e nós viramos uma grande família, e isso é muito rico. E quando eu falo, quando a gente vira uma grande família, é em nível Brasil, né? Então, é uma forma de agregar as pessoas. A gente está tão voltado, né, para os nossos celulares, e aqui você esquece o seu celular e não sai da quadra, né? É muito bom. Então, contamos com todos vocês, conheçam o pádel e venham praticar e divertir. É isso aí, gente. Obrigado. Compartilhe esse vídeo, divulga essa informação, manda para os seus amigos e vamos ajudar o nosso esporte a se desenvolver e a crescer no Mato Grosso do Sul. Fer, brigadão. Obrigada, parabéns pela condução da federação e pela realização dessa etapa. Foi, obrigada. Ó,
sensacional. Obrigada a vocês novamente. Valeu, galera.